Olá, bem-vindos a mais essa análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada para decifrar a linguagem do elemento mais importante para a vida, o carbono. Vamos entender as regras que fazem dele o grande arquiteto de praticamente tudo que é vivo. Para começar, vamos pensar um pouco nisso aqui. Como é que um único elemento, o carbono, virou a base para essa diversidade absurda de moléculas que formam a vida? É uma boa pergunta, né? E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. Pois é, por muito tempo, a ciência meio que separava as coisas em duas caixinhas. De um lado, tinha o mundo dos minerais, das pedras, tudo bem imprevisível. Do outro, o mundo dos seres vivos, que parecia funcionar com regras próprias, quase mágicas. E essa ideia tinha um nome: teoria da força vital. O pessoal acreditava que para se ter um composto orgânico, tipo açúcar, você precisava de uma planta. Para ter ureia, precisava de um animal. Era como se existisse uma faísca de vida que a ciência simplesmente não conseguia replicar em laboratório. Isso fazia da química orgânica um campo bem misterioso. E aí, em 1828, tudo mudou. Um químico chamado Friedrich Wöhler, sem querer, conseguiu criar a ureia, uma molécula orgânica encontrada na urina, usando só compostos inorgânicos. Foi um choque para a comunidade científica. Aquele muro que separava o mundo vivo do não vivo simplesmente ruiu, e o que era um mistério virou um quebra-cabeça, um que agora a ciência podia começar a montar. Ok, a porta estava aberta, mas ainda faltava a chave para entender esse quebra-cabeça. E essa chave veio com um químico alemão, August Kekulé. Foi ele que basicamente escreveu o Manual de Instruções do Carbono. E a regra número 1, a mais importante de todas, é esse número aí, 4. O carbono sempre, mas sempre mesmo, faz 4 ligações. Essa é a sua marca registrada, a base de todo o poder de construção que ele tem. O Kekulé nos deu 3 regras de ouro. A primeira é a tetravalência, ou seja, as 4 ligações que a gente acabou de ver. A segunda é que essas 4 ligações são equivalentes, não tem uma mais forte ou mais fraca. E a terceira, que talvez seja a mais genial de todas: os átomos de carbono conseguem se ligar uns aos outros, formando correntes gigantes e superestáveis. É isso que permite que exista uma variedade quase infinita de moléculas orgânicas, desde o plástico da sua garrafa de água até o nosso DNA. Certo, então o código foi decifrado. Mas agora os cientistas precisavam de um jeito de escrever, de comunicar o que estavam descobrindo. Eles precisavam de uma linguagem, e como toda linguagem, ela foi evoluindo. Para ilustrar essa evolução, vamos usar uma molécula bem simples como exemplo, o butano. A fórmula dele é C4H10. 4 carbonos, 10 hidrogênios. Parece fácil, né? Mas como a gente desenha isso para mostrar como os átomos estão conectados? Bom, a linguagem foi se aprimorando. A fórmula molecular C4H10 só diz as peças do nosso Lego, mas não como montar. A fórmula estrutural mostra tudo, cada átomo, cada ligação, mas fica um desenho bem poluído. Aí vieram as fórmulas condensadas, que já ajudam a limpar um pouco. Mas a forma mais moderna, a que todo químico usa hoje, é a de linha-ângulo. É super limpa, elegante e vai direto ao ponto. A regra aqui é muito simples. Cada ponta e cada vértice desse zigue-zague é um átomo de carbono. E os hidrogênios? A gente nem desenha, fica subentendido que eles estão lá completando as 4 ligações do carbono. É o jeito mais rápido e limpo de desenhar moléculas e é essa linguagem que a gente vai usar daqui para frente. Beleza, agora que a gente já sabe ler essa linguagem, podemos dar um passo além e começar a entender o papel de cada átomo de carbono dentro da molécula. Porque, dependendo de onde ele está na estrutura, ele se comporta de um jeito diferente. E para isso, existe uma classificação bem simples com 4 tipos de carbono. Tudo depende de a quantos outros carbonos ele está ligado diretamente. Se for a 1, é primário. Se for a 2, secundário e assim por diante. Bem direto ao ponto, né? Vamos ver isso na prática. Olhando para uma molécula qualquer, os carbonos primários são os mais fáceis de achar. São os caras que ficam nas pontas, no final de cada cadeia ou de cada galho da estrutura. Depois, vem os secundários. Pensa neles como os elos no meio de uma corrente. Eles estão conectados a outros 2 carbonos, um de cada lado, formando a espinha dorsal da molécula. Os carbonos terciários já são mais interessantes. Eles são as bifurcações, os pontos onde a molécula deixa de ser uma linha reta e cria um novo caminho, uma ramificação. Eles estão ligados a 3 outros carbonos. E por último, o carbono quaternário. Esse é o verdadeiro centro de conexões,
um hub ligado a outros 4 carbonos. Ele está com a agenda lotada. Todas as suas 4 ligações estão ocupadas com outros carbonos, então não sobra espaço para mais nada. Certo, mas por que isso tudo é importante? Porque a classificação de um carbono, a posição dele na estrutura, define como ele vai reagir. Um carbono terciário se comporta de um jeito completamente diferente de um primário numa reação química. Ou seja, entender a estrutura ajuda a gente a prever a função. Essa é uma das ideias mais poderosas da química orgânica. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Nós aprendemos as regras do carbono, as regras que permitiram toda a complexidade da vida aqui na Terra. Mas e se em outro lugar do universo, com outras condições, o jogo fosse diferente? Que tipo de química, que tipo de vida poderia surgir a partir de um outro elemento com um conjunto de regras totalmente novo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.